Oi pessoal, espero que Deus fale no coração de vocês com essa palavra. Já aproveite, curte e compartilhe e se inscreve no canal. O caminho da cura. Quero pregar sobre esse tema. E antes de pregar eu quero orar, agradecer a Deus e pedir que essa palavra possa encontrar um lugar no nosso coração e que, assim como Naamã, que nós falaremos um pouco hoje. Pode baixar aqui um pouquinho? Aí. Que o Senhor possa ministrar o nosso coração e nos levar a esse caminho de cura, cura emocional, cura física. E você vai entender hoje que o maior milagre na vida de um homem, de uma mulher, é a salvação. Vamos orar, que o Senhor possa continuar falando no nosso coração, trazendo clareza e entendimento dessa palavra. Oremos. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Queremos dedicar ao Senhor nossas atenções agora todas voltadas ao Senhor. Usa, Deus, esse momento para ministrar ao meu coração, ao coração dos nossos irmãos. Eu sou teu, eu me coloco à tua disposição nessa noite, Pai. Que essa palavra possa ser como uma flecha que atinja o nosso coração e nos traga clareza, revelação, consolo, conforto. Que essa palavra possa ser personalizada pelo próprio Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então nós vamos aqui a entender um pouco da história de Naamã. Quantos aqui já ouviram falar de Naamã? Levanta a mão assim. Quero saber quem já conheceu Naamã, né? Alguns conhecem, ouviram falar. Quem aqui não tem ideia, seja sincero, Naamã. O que é Naamã? Levanta a mão também. Temos aí algumas pessoas. Maravilha, tá bom? Vamos. Eu vou ler aqui alguns textos. Eu queria muito que você prestasse atenção, porque vai ser em cima dessa passagem que nós vamos extrair algumas lições para essa noite. Então, você pode acompanhar aqui, eu vou ler direto aqui. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Consegue imaginar a cena? A comitiva dele chegando lá. Versículo 10. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Ele queria um show, né? 12. Não são os rios Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso.
Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais, quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E já finalizando, disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum Deus, a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, que era um falso Deus, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Meu Deus. Uau, que palavra forte. Alguns personagens desse texto. Nós temos Naamã, que é um general do exército sírio, alguém muito importante. Não era alguém qualquer, era o general do melhor exército da época. O rei ficava no seu palácio e mandava o comandante. Esse comandante era Naamã. Esse é o homem que conquistou ali e trouxe cativo parte do povo de Israel. Então, só para você ter um contexto de quem é Naamã, de quem é a Síria. Era a nação que governava com poder naquele tempo. Nós temos também uma outra personagem, que é a menina. Fale comigo, a menina. Ela foi levada cativa como prisioneira para lá. Isso aqui é só uma contextualização. Nós temos o Eliseu, que é o profeta, que é o homem de Deus, que foi o sucessor de, quem lembra aí? Elias. Era um homem cheio de autoridade do céu. Que ele falava, irmão, acontecia. Era um homem movido pelo céu, era um profeta. Nós temos aqui um outro grupo, que são os oficiais de Naamã, os servos de Naamã, que falam inclusive para ele: ó, não fica com raiva não, vai lá, se banha, né? Toma teu banho. E nós temos um quinto, que é o rio e os mergulhos. O rio, qual é o nome do rio? Jordão. E os mergulhos, quantos mergulhos aqui na história? 7. Agora eu quero extrair aqui algumas lições, e permita-me entrar um pouco no contexto da escritura. Primeiro eu quero falar do Naamã e da lepra. A lepra, nesse texto, é uma doença de pele, o que já tornava alguém excluído daquela comunidade. Você vai para Levítico e você vê que quem tinha essa doença de pele, seja por mofo, por alguma outra razão, era analisada pelo sacerdote. A partir dali, então, ele feito a análise, ele decidia: ó, isso aqui é uma lepra por tal motivo e para isso tem que ficar isolado tantos dias. Não sei se você vai recordar, mas a Miriam, a irmã de Moisés, ela fica leprosa por falar mal do Moisés, e ela fica isolada do acampamento por 7 dias. E o povo fica parado no deserto e só volta a movimentar, a andar, quando ela acaba o seu tempo, então, de doença na pele. Então aqui o que Naamã tem é uma doença na pele, muito grave, né? O texto traz lepra, mas alguns outros textos trazem apenas algo relacionado à pele. Naamã, isso aqui é importante, fundamental, eu quero que você grave isso. Naamã, aparentemente, ele vivia normal. Ele era um general. Ele tinha poder. Ele falava, acontecia. Quem que você lembra da Bíblia que era o segundo em autoridade da Bíblia? Quem? José, muito bem. Quem mais? Tem José, eu acho que Daniel não chegou a ser, mas ele era uma espécie de homem poderoso, não era de guerra também, mas José é o melhor exemplo para a gente entender. Ele só estava abaixo do próprio faraó, era uma organização de liderança.
Aqui você tem então Naamã sendo essa pessoa. Não era um comandante apenas. Era o principal. Era quem coordenava tudo. Eu não sei exatamente, mas o exército dos Estados Unidos está em alta. Tem o presidente que é o Trump. E tem o chefe do exército dos Estados Unidos. Eu não sei o nome. Alguém sabe aqui? Por acaso não? Do Brasil, você sabe quem é o chefe do exército? Também não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas? Ninguém aqui? Mas aqui a Bíblia fala então de Naamã, né? Esse era o homem, era um homem importante. Ficou uma pulga atrás da orelha aí, né? Depois dá um Google, Chat GPT, qual o nome do, do camarada aí. De qualquer forma, ele estava seguindo parte dos seus ofícios, mas ainda assim ele estava convivendo com a lepra em seu corpo. E aqui eu quero fazer uma análise, um paralelo. Muitas vezes nós estamos vivendo nossa vida. Tem um barulho aqui nesse retorno bem estranho aqui, não sei o que é. Se desliga, não sei. Tá. E o fato é que muitas vezes nós podemos andar assim, vivendo normal e ainda assim com uma lepra, uma doença. E essa análise eu quero te fazer aqui já no começo, que isso pode ser associado ao pecado original, ao afastamento de Deus. Sem Deus, como eu falei ainda há pouco, nós estamos perdidos. A maior cura, o maior milagre é a salvação de um homem e de uma mulher. É quando o Senhor Jesus entra naquele coração. Isso acontece com milhares de pessoas no mundo que acreditam no seu status, na sua plataforma, na sua posição, mas na verdade eles ainda estão com lepra na alma. Então eu quero deixar essa palavra de início aqui. Que eu e você sejamos curados desse pecado que contamina, que nos deixa fora da presença de Deus. Como que eu faço isso? Quando eu entendo, aceito, entrego o controle da minha vida ao senhorio de Jesus. Bom, eu quero transicionar agora para a menina. A menina, ela tem uma posição fundamental nessa história. Não sei se você entendeu, isso aqui Deus ministrou fortemente no meu coração. Essa menina, a Bíblia não fala o nome dela, mas ela nos ensina uma lição valiosa, na verdade algumas lições valiosas, eu quero destacar algumas delas aqui. Essa menina, ela tinha tudo, eu repito, tudo para ser uma menina amargurada, isolada. Ela estava sem a família dela, ela estava ali sozinha. Ela poderia andar de mau humor, ela poderia estar realmente pelos cantos, porque ela estava ali cativa, longe da sua pátria, longe da sua casa. Mas não é isso que ela faz. Essa menina, para mim, ela é uma espécie de enigma no texto que nos ensina tanto. Você não concorda comigo? Às vezes você, assim como ela, assim como eu posso me colocar na história também, podemos ter vários motivos para andar tristes, decepcionados com pessoas, com organizações, com sistemas, com coisas. Mas eu aprendo com ela que o ambiente não pode me influenciar. O ambiente não pode te influenciar. Ah, que essa empresa não presta. Ah, que essa família não é boa para mim. E aí você então leva para o seu coração. E aí você vai culpar terceiros, pessoas. E ela não faz isso. Ela nos ensina que aonde nós estamos, nós podemos brilhar a luz de Cristo. Aonde você estiver, na sua empresa, na sua escola, no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, você pode, assim como a menina, dar bom testemunho e exalar o bom perfume de Cristo. Ela faz algo. Ela vê a situação do Naamã. Imagina, ela era serva da mulher de Naamã. Ela vê o seu senhor leproso. Isso era conhecido por todos ali do cenário dele. E ela então lembra, fale comigo, lembra. Lembra de quê? Uau. Ela lembra de algo. Ela lembra de um homem de Deus. Ela lembra de uma experiência talvez que ela teve. Não, quando tudo se alinhar, os astros se alinharem, e ele estiver de bom humor, eu estiver muito animada, aí eu vou falar
do Senhor, eu vou dar um bom conselho para ele. Não. Essa menina nos ensina que nós, como filhos de Deus, precisamos estar prontos a tempo, fora de tempo, em casa, no palácio, na rua ou em qualquer lugar, para testemunhar do Senhor Jesus. É o que ela faz. É o que ela faz. E ela lembra. Ela lembra de um homem de Deus. E o versículo fala aqui, ó. Deixa eu só pegar certinho. Versículo 2. Ela fala assim, ó. 3. Se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Que essa menina, ela teve uma boa experiência. Talvez ela tenha visto algum milagre que o Eliseu fez, ou ouvido falar de algum milagre, e ela não se calou. Que o Senhor levante aqui um povo com essa ousadia dessa menina, que vai testemunhar mesmo que ela pudesse ter risco de morrer. Porque uma palavra atravessada para um rei, para alguém, uma autoridade, facilmente ele podia falar, manda matar essa menina aí. Ela colocou a vida dela em risco, mas porque ela sabia. A pergunta que eu te faço e que está no meu coração para falar nessa noite. Você só vai falar daquilo que você viveu. A questão é que se você não está vivendo experiências com o Senhor, com o Espírito Santo, você não vai ter peito, coragem, ousadia para falar para alguém. Eu sei que eu estou vendo. Eu sei que eu estou ouvindo. Ei, pode ir lá. Lá tem um profeta. Lá tem um homem de Deus. Lá tem uma pessoa que segue, que obedece, que honra a Deus. A pergunta que eu te faço nessa noite aqui, para ficar no seu coração é, você tem tido experiências com o Espírito Santo? Você entrou numa geladeira sem precedentes e só está vendo as coisas acontecerem? Irmão, não entre nesse caminho de só ver o cristianismo como uma religião. Veja o cristianismo como um relacionamento, como alguém que se importa no dia a dia, na segunda, na terça, no domingo também, mas é alguém 24 horas, 7 dias por semana, se relacionando com você. É alguém real. Se você não tem experiências com o Senhor, você não vai ter essa ousadia que ela teve. Faz sentido essa palavra? Essa menina, ela nos ensina muito. Você só vai falar do que você conhece. Inclusive Pedro e João, quando confrontados em Atos pelo Sinédrio, sabe o que eles falam? Não podemos nos calar diante do que vimos e ouvimos. Não posso me calar. Desculpa, eu não posso me calar, Sinédrio. As autoridades, eu vi Jesus fazendo. Eu ouvi os seus milagres. Não tem como desver. Quem viu, não tem como desver. A questão é, você tem estado nesses lugares que a presença invade o teu coração e quebra o mais duro iceberg da alma? Essa menina, ela me ensina isso. Que menina corajosa. Faz sentido, irmão? Ali começa uma transição na vida daquele homem. Ali acontece agora um mover. Porque fale comigo, a partir desse conselho dela, tudo muda. Ele poderia ficar leproso e morrer. Ou ficar isolado, talvez perder o seu cargo. Não dá para um comandante do exército da Síria ficar leproso. Não tem como ir para a guerra. E um chefe de exército tem que estar lá no fronte de batalha. Então já que não dá, desculpa Naamã, vamos escolher o outro. O Nazan, sei lá, algum outro. E tchau. Mas não. Deus tinha algo com Naamã. Deus queria se revelar na vida de Naamã. E tinha que ser desse jeito. Através daquela menina. Uma cativa, uma história triste, uma história sem perspectiva, uma história talvez como a sua. Talvez você não conheça seu pai, sua mãe, talvez você não entenda muito da sua história, por que você está aqui, mas Deus quer te usar como usou a menina. Deus quer te usar para ser boca dele aonde você estiver. Não acabou a obra de Deus com você e comigo. Amém, irmãos? E aí tá.
A vida de Naamã muda a partir desse conselho, porque agora ele avança. Ele ouve o conselho e ele pede a carta do rei. Agora tem uma transição, um movimento político, né? Manda lá a carta para ter uma liberação, vai acompanhado para proteção e chega lá até o homem de Deus. Tem ali um interim entre o rei e o rei da Síria, e tinham acabado de estar numa guerra, então era meio delicada a relação deles, mas ainda assim o plano de Deus prevaleceu. Quando o rei rasga as vestes, Eliseu sabia. Eliseu era o tipo do homem assim, o que acontecia no quarto do rei, Eliseu sabia a olhos nus. Você é um profeta, irmão. A gente não vai saber o que é isso muitas vezes, mas ele tinha revelação clara. O que o cara falou no quarto, ninguém ouviu, ele sabia. É como Deus opera. Nada ficava escondido daquele homem. Então ele falou, Naamã, já estou sabendo da história, manda ele vir aqui. Você tem falado do seu Deus aí fora? Você tem, como essa garota, intencionalmente falado, eu conheço alguém que pode transformar a sua vida. Alguém chega com você e desaba, fala, chora, e você só fica de braço cruzado. É complicado, né? Difícil, né? Não, irmão, que a partir de hoje você seja como essa menina. Não, chora não. Eu conheço alguém que pode transformar a tua história. Eu conheço alguém que tem uma palavra para você. Essa palavra é o Senhor Jesus. Eu quero ser um canal de bênção na sua vida. Eu posso orar por você, que Deus levante aqui, corajosos e corajosas como essa menina. E aí tá, eu continuo aqui. Eu quero dizer que o caminho da cura requer exposição, fale comigo, exposição, e o seu orgulho será testado. No caminho da cura, você será exposto, e o seu orgulho será colocado em xeque. Perceba que Naamã vai até a porta de Eliseu, e aguarda ele sair. Acho que ele esperava, né? Tanto que ele fala aqui, poxa, eu achava que ele ia vir, colocar a mão, orar ao Deus dos céus, ia sair raios, trovões. Ele queria um show pirotécnico. Queria alguma coisa. E não. Eliseu nem vai lá. Se tem uma coisa que homens de Deus não são bajuladores. Homens de Deus, mulheres de Deus, não são bajuladores. Eliseu me ensina isso. Ele não vai, depois ele não aceita presente, ele é alguém muito centrado. Para que ele não falasse, eu comprei o profeta, Não. Vá com Deus, se resolva e tá tudo certo. Ele não ficava assim, o rei, o Naamã tá aqui. Rei, me fale, né? Não. É um princípio paralelo aqui, fora do contexto da mensagem, mas que vale talvez para alguém aqui. Perceba que Naamã vai até ele aguarda sair, mas não acontece. Ele manda alguém receber, só que ele fala assim, ele já tem a palavra. Ele fala para esse oficial, o Naamã, manda Naamã se lavar 7 vezes no Rio Jordão. A palavra está aí, irmão. Ele falou, manda se lavar e ele vai ser curado. Aqui Deus está tratando algumas coisas, preste atenção. Seu ego e orgulho será testado. O seu ego e o seu orgulho serão testados. E isso pode facilitar ou dificultar o processo de cura da sua vida. Vou repetir. O seu ego e o seu orgulho serão testados em ambientes de cura. E esse processo, eu posso facilitar ou dificultar essa cura na minha vida. Ele era só obedecer a palavra, e no final da história você já leu, ele vai obedecer, mas ele teve um pouco de resistência. E aqui uma outra coisa que eu aprendo nessa fração aqui de texto, é que Deus tem as suas estratégias. Repita comigo, Deus tem as suas estratégias. Deus mandou através do Eliseu falar para Naamã, mergulha 7 vezes. Irmão, não é uma só, não é 2, não é 3 vezes no rio. Não era uma palavra que ele ia liberar, não era apenas um ritual que ele poderia fazer, num ritual de purificação, e poderia ter sido feito em casa, não. Ele manda Eliseu para esse contexto. Disposição
todo mundo vendo, num rio ali aberto, não foi num laguinho, numa piscina, só Naamã e Eliseu, não. É no Rio Jordão, é 7 vezes e vai ser todo mundo lá, irmão. Foi com exposição perante os seus oficiais, provavelmente sua nudez foi exposta, seu orgulho estava sendo curado antes da sua cura física. Muitas vezes Deus quer tratar o seu orgulho antes da sua cura física. E tem que ouvir vá lá, mergulha, se submete, aceita. Aqui eu aprendo uma outra coisa, no próprio texto. Tenha amigos que te encorajem. Tem amigos que te encorajem. O que aconteceu aqui, ó? Naamã quis abandonar o processo. Muitas vezes, você está aqui querendo abandonar o processo, e você pode até abandonar o processo. Você é livre. Mas eu te garanto, você não vai ser curado. Porque a cura, nesse contexto, passava por esse processo. O processo ia validar a cura. Na verdade, a cura é o próprio processo. Imagina só, levanta a primeira, nada. Levanta a segunda, nada. Meu Deus do céu. É o processo. Deus está trabalhando o orgulho aqui no coração de alguém. Ele queria abandonar o processo. Quantas vezes você e eu? Não, eu acho que eu já aprendi, Senhor. Deixa quieto. Deixa eu seguir minha vida do jeito. E você bate cabeça e dá, como diz, né, murro em ponta de faca. E faz do seu jeitinho brasileiro. E Deus só lá, puxa vida. Repetiu de novo de ano. Não passou de novo. E aí quem fica andando em círculos é você, sou eu. Deus está lá com um processo montado, uma palavra específica, e nós muitas vezes andando em círculos. Não abandone processos. Não abandone processos. Vá até o final. Mergulhe as 7 vezes. Aí os oficiais dele falam assim, ó. Por isso que eu falei, tenham amigos para te impulsionar. Ele virou as costas, foi embora com raiva. Chateadinho. Fez biquinho. Não quero mais. Se fosse para ser assim, também queria vir. Porque o Rio Jordão, ele falou que tinha outros rios até melhores do que esse lá. Nunca foi o rio. Nunca foi o rio, irmão. É o coração. É o coração. Podia ser no Farfá, no Abana. É o coração, amigo. Deus está sempre trabalhando o nosso coração. Tentando ver como é que tá as intenções. As intenções. Aí, os oficiais falam assim, ó, meu pai, se o profeta tivesse pedido algo difícil, não faria. Os caras são gente boa. Quanto mais que ele pede que se lave, para você ser purificado. Ele não pediu alguma coisa extraordinária. Pediu? Não. Coisa simples. E aí eu acho que isso caiu a ficha de Naamã. Falou assim, opa, legal. Legal. Então Deus usou a menina. Quem está comigo aqui? Deus usou a menina. Deus usou aí, ó, o Eliseu. Deus está usando os oficiais. Cara, vai, seja curado em nome de Jesus. Parece que trava o negócio. Empurrar. Vai, homem. Avança esse processo em nome de Jesus. Você tem amigos assim? Você tem amigos que te encorajam? Ô Fred, não para não, Fred. Pedro, não para não, Pedro. Vamos lá, não para não, vamos lá, continua. Continua. Uma vez eu estava correndo uma corridinha, né, lá em Cascavel até na época, e era um cara muito corredor assim, e eu querendo parar já a todo custo, não, tá bom. A língua já estava lá, e ele falava assim, ó, não para não. Eu falei, não, pode ir lá, cara, pode, quase voltando já de ré, né. E ele falou, não, tem uma regra. Aí eu falei, agora eu vou ter que ouvir um sermão do cara. Tem uma regra. E ele aqui, ó. E eu aqui, né? Time, continuar. Se você parar, eu vou parar também. Porque a gente começou junto, a gente vai até o final junto. Eu falei, agora lascou. Então vamos junto. Então, ó, tenha pessoas assim, ó, que vai te empurrar. Agora, seus amigos é daquele tipo assim, ó. Ela não quer não, é? Então larga ela. Abandona. Você é amigo do cão, irmão. Sai dessas amizades doidas aí. Amigo de Jesus. Quem são seus amigos? Tenham boas referências. Tenham pessoas próximas a você para te empurrar para mais perto de Jesus. Não para mais longe. De gente ruim já está cheio, irmão. Não, pegue conselhos bons, certos, com pessoas que querem o seu bem. Ela fez isso, é? Então faz também.
Ah, ela falou isso, é? Então faz. Pelo amor de Deus, está amarrado e repreendido. Em nome de Jesus, irmão. Ah, ele fez? Então agora dá o troco. Não. O mundo fala isso. Jesus não é assim. Jesus não é assim. Então tem amigos. Tem amigos. Quem são seus amigos? Faz aí, pensa aí. 3, 4, 5 amigos que estão te empurrando para mais perto de Jesus. Que não vão fazer você voltar como Naamã queria. Ah, não vou não. Ele, não, meu Senhor, vai lá. Que coisa fácil. Você tem pessoas assim? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Tenham pessoas assim. Já é um ótimo local para você treinar isso. Que maravilha. Chegando no final, nós temos aqui a cura. Fale comigo, cura. Cura. Receba a cura. Naamã recebeu a cura. Finalmente, quando ele isso aqui me choca. Quinta vez, nada. Ah, será, rapaz? Acho que a fé fica ali, né? Será que vai dar certo esse negócio? Será que vai ser curado mesmo? Sexta vez, nada. Sétima vez, plim! A pele como de uma criança. Você já viu a pele de uma criança? Lisinha. Sem uma mancha, sem uma ruga, sem nada. Coisa linda. Naamã ganhou ali um botox, né? Novo. Aos tantos anos. Finalmente, irmão, quando ele se levanta na sétima vez, ele sai com essa pele e que maravilha. O milagre acontece. O milagre acontece. Então Naamã, toda a sua comitiva, olha isso. Quero que você entenda algo aqui. Agora, o verdadeiro milagre acontece. Ele foi curado do seu corpo, mas agora grave isso. O verdadeiro milagre acontece agora no verso 15. Naamã, toda a sua comitiva, voltaram à casa do homem de Deus. Ou seja, nem lá o Eliseu estava. O Eliseu nem saiu para falar com Naamã, só falou, vai se lavar 7 vezes, e nem foi ver o mergulho. Eliseu era fogo, hein? Eliseu era bicho brabo. Estava em casa, então ele se lavou lá 7 vezes, foi curado, ele voltou na casa do homem de Deus. E a Bíblia fala, ao chegar diante do profeta, agora diante do profeta Eliseu, Naamã lhe disse, eu queria que você repetisse comigo essa palavra. Fale assim, ó, agora sei. Não, vamos assim, ó, unânime, todo mundo com voz de trovão, voz de leão. Fale assim, ó, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Aleluia. O verdadeiro milagre acaba de acontecer. E, amigo, o verdadeiro milagre é o reconhecimento de que há um só Deus. Curas físicas são boas? São boas. Quando os surdos voltam a ouvir, quando os cegos voltam a enxergar, tudo isso é muito bom. Mas se alguém for curado sem Jesus, foi curado e vai para o inferno. Tinha pensado nisso já? Então, de que adiantou aquela cura? A verdadeira cura, a cura, o maior milagre, essa é a frase dessa palavra. O maior milagre é o novo nascimento com Jesus. O maior milagre é o novo nascimento com Jesus. E por fim, quando Deus entra, como entrou na vida de Naamã, no verso 15, ele reconhece, agora eu sei que só há um Deus em Israel. Não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Uau! E agora, quando essa pessoa ela é tocada, Naamã, quando esse homem ele é tomado por essa consciência, e quando Deus entra nessa vida, seus pecados e mazelas, eles são descortinados. Naamã fala isso, já te mostrar aqui. E você, como um verdadeiro filho de Deus, não vai mais suportar viver dessa forma. Amigo, eu tenho visto uma coisa. Quando o Espírito Santo de Deus entra numa vida, é impossível você continuar vivendo do mesmo jeito. É impossível você viver com os mesmos pecados, erros. O Senhor vai fazer alguma coisa.
Ele vai te mexer de alguma forma. Entenda o processo da cura, mas ele não nos deixa como estamos. Você concorda com isso? Você experimentou na sua vida isso? Deus nos aceita como somos. Você vem como está. Mas ele não nos deixa da mesma forma. Ele vai mexer, ele vai mover, ele vai fazer alguma coisa para que você seja alguém semelhante a Jesus. Ele vai trabalhar em você, te levar para mais perto de Deus. E o incrível dessa história é que é o Espírito Santo que convence. Você lembra João 8? João 16, perdão? Fala que é o Espírito Santo que convence. Que o quê? Convence do pecado, justiça e juízo. Pecado, olha só. Naamã fala bem assim, ó. Olha o que Naamã fala depois disso tudo. Disse Naamã: já que você não aceita o meu presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra. Agora ele vai fazer uma confissão. Uma confissão dele. Pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Ou seja, ele fazia isso. Conversão é, que eu fazia, não faço mais. Errado. O que eu fazia de errado, não faço mais. O que roubava, não rouba mais. O que transava errado, não vai casar. O que fazia coisa errada, vai acertar. O que ficava fazendo mentira atrás de mentira, coisinhas escondidas, não faz mais. O verdadeiro evangelho é uma transformação radical de vida. Quem está comigo aqui, gente? Em nome de Jesus. O evangelho é isso. Não dá para adoçar, não dá para pôr um pouquinho de tempero, para dar uma facilitada. Não. O evangelho purinho é esse. Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Foi a primeira palavra de Jesus. Arrependimento é uma mudança de comportamento, de mentalidade, de rota. Não tem evangelho verdadeiro sem transformação. E Naamã já está experimentando isso. Ele falou, ó, não vou fazer nenhum sacrifício mais. Que coisa linda. Isso é uma prova. Isso é uma prova de que... Alguém falou esses dias para mim, pastor, eu quero fazer a coisa certinha. É para gerar nota, eu quero gerar. Eu quero ver com o meu contador, para não fazer coisa errada. Glória a Deus. É isso. Não, que eu vou dar um jeitinho aqui para ganhar tanto, para não sei o quê, e você quer ficar enganando. Meu Deus! Você tem essa opção? Tem. Mas isso não é reino de Deus. Isso não é uma marca de um novo convertido. Não, não. Está aqui, acabei de ler. Naamã está reconhecendo, eu não vou fazer mais isso. E aí ele continua, mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando o meu Senhor, que é o rei da Síria, vai adorar no templo de Rimon, que é um falso Deus, eu também tenho que me ajoelhar, porque o rei vai oferecer sacrifício a esse tal do Rimon, e ele se ajoelha para que o Senhor se apoie nele. Então ele fazia parte também de um pecado. Você entende? Conseguiu entender aqui? Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. O que Eliseu fala? Não dá sermão, não fica falando nada, não fala assim, ó, vai em paz. Vai em paz. Em outras palavras, Jesus estava falando, vá e não peques mais. Vá e abandone a sua vida de pecado. Esse é o evangelho. Essa é a transformação que o Senhor quer de nós. E a conclusão, entenda o caminho da cura. É o tema da palavra. Entenda o caminho da cura. Esteja atento, amigo, a pessoas no seu caminho. É a menina, é o Eliseu, são os oficiais. É o caminho da cura. Está tudo aí. É só você olhar. Quem são as pessoas à sua volta. Não deixe, uma outra coisa que eu aprendo, não deixe o orgulho. Naamã estava com orgulho. O orgulho bateu forte ali de novo. Se não são os oficiais, ele ia voltar para a terra dele sem cura. Leproso ainda. Orgulho. O orgulho inibe, o orgulho bloqueia a cura na nossa vida. Tenham amigos que te encorajem a não parar no meio do caminho. E lembra do maior milagre. Qual é o maior milagre, gente? Salvação. O maior milagre é a salvação. É uma nova vida com Jesus. E por último,
Ouça a voz do Espírito, que te diz para abandonar pecados, o que tem atormentado a sua vida, como foi com Naamã. Ele reconhece, ele pede perdão e é uma nova história. A Bíblia não fala mais sobre Naamã depois, nesse sentido. Mas eu te garanto uma coisa, ele falou no versículo 15, hoje eu descobri, hoje eu sei que não há nenhum outro Deus, senão em Israel. O verdadeiro Deus era ali o Deus de Eliseu, que é o mesmo Deus, meu e seu, para a glória do Senhor Jesus. Eu quero orar com você nessa noite, porque eu acredito que o Senhor, Ele quer te levar por esse caminho de cura. Seja uma cura física, seja uma cura emocional, seja uma cura em alguma área da sua vida. Talvez a maior cura você não recebeu ainda, que é a entrega de vida. Talvez você está aqui hoje e anda um pouco afastado dos caminhos do Senhor, e o Senhor está te falando, filho, filha, vamos entrar em uma nova estação. Eu continuo te amando. Eu sempre te amei. Não ande mais pela periferia da vida. Vem para o centro da vontade de Deus. Eu quero orar com você. Pai, eu te agradeço por essa noite. Eu te peço que a tua presença possa inundar os corações aqui nesse local. A tua doce presença, trazendo cura, trazendo liberdade, libertação, trazendo um renovo do céu. Assim como na Naamã nós aprendemos, Pai, que o caminho da cura não é tão simples assim. Requer humildade, requer confiar em outras pessoas. E no final, alcançaremos essa cura. E vamos devolver ao Senhor a nossa rendição, assim como Naamã falou, não há nenhum outro Deus, senão em Israel. Que a cura aponte para Jesus. O maior milagre, Pai, é a salvação. Sonda nessa noite cada coração aqui. Eu te peço que a tua presença possa trazer clareza, que o teu Espírito Santo possa falar com cada irmão aqui nessa noite. Qual área, qual pecado, qual luta, qual situação o Senhor está trabalhando. Que possamos ser sensíveis, atentos ao Senhor e colaborar com o teu plano em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. O nosso culto já finalizou e foi um grande momento de aprendizado. Obrigado por assistir até o final e até mais.